deseja falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Vamos deixar aqui uma meditação no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 em diante. Lembre-se de como o Senhor teu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto durante 40 anos, para humilhá-los, para prová-los, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas também os sustentou com maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, seus pés não incharam durante estes 40 anos. A travessia do povo de Israel pelo deserto, ela nos traz muitas lições maravilhosas. Durante 40 anos, Deus forja o caráter de um povo. Deus tira uma geração que tinha saído do cativeiro do Egito, mas não estava pronta para receber as promessas da nova terra. E Deus constrói uma nova geração que pudesse estar à frente daquele desafio. Agora, 40 anos passados, Moisés, o grande líder, profeta, legislador do povo de Israel, estava ali na fronteira da terra de Canaã com eles, relembrando a eles tudo o que havia acontecido. Uma nova geração tinha se levantado. Muitos que eram crianças quando saíram do Egito, outros que nasceram durante a travessia no deserto e agora estavam sendo relembrados de tudo que Deus tinha lhes feito passar. Às vezes, é difícil para nós entender por que Deus nos faz passar pelos desertos da vida. Por que Ele não poderia simplesmente nos dar um caminho fácil, um caminho largo, um caminho sem problemas? Mas aqui, nessa travessia do povo de Israel, nós entendemos algumas razões por que Deus nos permite passar pelos desertos, por que Deus nos conduz pelo deserto. Primeiro, para nos humilhar. A nossa tendência é de sermos arrogantes, é de sermos orgulhosos. E nem precisamos ser ricos ou milionários para isso. Existem pessoas que muitas vezes mal têm o que comer, mas são arrogantes, são orgulhosas, porque essa é a situação natural do homem sem Deus. Uma situação de rebeldia, de arrogância, de nariz em pé diante de Deus. O ser humano, ele simplesmente arruma motivos para ser orgulhoso, para ser arrogante. Às vezes são os bens materiais, às vezes é a beleza física, às vezes é o status, a posição. Sempre as pessoas vão encontrar algum motivo para serem maiores que as outras. Então Deus às vezes nos permite passar pelos desertos para nos humilhar, para baixar o nosso topete, digamos assim, para nos fazer olhar um pouco mais para baixo, para que entendamos que somos pó e cinza, carentes da graça de Deus. Deus nos permite passar pelo deserto para nos provar. Mas por que Deus precisa nos provar? Ele já não conhece tudo? Ele já não sabe de tudo? Ele já não sabe o nosso interior? Sim, Ele sabe. Mas a prova não é para Ele, a prova é para nós. É para que nós entendamos nossas limitações, possamos através das provas ver o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro caráter. Porque a nossa tendência é de olhar para nós mesmos com olhos muito benevolentes, olharmos apenas nossas qualidades e esquecemos os nossos defeitos. Claro que quando se trata de olhar para os outros, aí parece que a gente coloca os defeitos das outras pessoas numa lupa, num telescópio, para ampliar bastante. Mas quando é os nossos defeitos, costumamos esquecer, os nossos pecadinhos, digamos assim. Então Deus nos prova para nos fazer conhecer nossas intenções, para que nós possamos entender quem realmente somos. Assim foi com o povo de Israel. Durante 40 anos Deus os provou naquele deserto. Deus os humilhou, deixou-os passar fome, mas também os sustentou com pão do céu. Parece uma contradição. Como é que Deus lhes deixa passar fome e ao mesmo tempo os alimenta? A alimentação deles era sobrenatural, vinha de Deus.
Ou seja, isso nos ensina que se realmente queremos ficar satisfeitos espiritualmente, temos que buscar em Deus a nossa alimentação. Se nós formos buscar em nós mesmos, acabaremos passando fome espiritual. Deus cuidou daquelas milhares, talvez até chegue à casa do 1 milhão de pessoas que atravessou aquele deserto durante 40 anos, saindo do Egito para a terra de Canaã. E aqui Moisés declara: as roupas de vocês não se gastaram, seus pés não incharam durante estes 40 anos, ou seja, até mesmo seus bens materiais se conservaram. Já pensou uma roupa durar 40 anos? Aqui com toda a nossa tecnologia atual, às vezes não dura 1 ano, 2, mas Deus fez esse milagre com aquele povo. Moisés aqui relembra aquele povo tudo que Deus tinha feito por eles, porque a nossa tendência é esquecer o que Deus fez por nós. Tem um ditado que fala que bocado comido é bocado esquecido. E muitas vezes nós somos assim com Deus. Nos alimentamos, nos saciamos, nos satisfazemos e esquecemos do que Deus fez por nós. Portanto, o deserto é um lugar onde Deus nos leva para nos testar, para nos provar, mas também nos leva para suprir as nossas necessidades, para que a gente entenda quais são realmente as nossas necessidades. Outro exemplo disso está nas multiplicações dos pães e peixes. Os discípulos estavam com Jesus e aquela grande multidão em um lugar deserto. Não havia onde comprar alimento para eles. Então os discípulos pressionados perguntam: onde vamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tantas pessoas? Mas o pão estava ali. Alguns pães e alguns peixinhos que um garoto tinha trazido para lanchar. Mas com a bênção de Deus, aquilo lá deu para alimentar toda aquela multidão e ainda sobraram. Não sobrar alguns pedaços, mas sobrar cestos inteiros cheios de pedaços. Então Deus está mostrando que no deserto Ele supre as nossas necessidades, tanto materiais quanto espirituais. No deserto também é de onde vem a palavra de Deus nos tempos de crise. Vemos assim acontecer no ministério de João Batista, o precursor de Jesus, a voz que clamou não nas cidades, não nas praças, não nos palácios, mas a voz que clamou no deserto: endireitai o caminho do Senhor, preparai o caminho que o Senhor vem aí. Assim surgiu João Batista, pregando no deserto o arrependimento e o perdão dos pecados. Marcos capítulo 1, versículo 4. Lucas 3, versículo 2 também nos fala que nesse ano veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Hoje nós vivemos em um mundo que precisa da palavra profética. E a palavra profética vem do deserto. Às vezes procuramos a palavra profética em tantos lugares e pensamos: do deserto é que não sai nada. Mas na Bíblia nos mostra a palavra profética nos tempos de crise vindo do deserto. Também no deserto é onde nós conseguimos vitórias. Cristo nos deu este exemplo quando, após ser batizado no Rio Jordão, ir de lá cheio do Espírito e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então veja que Jesus ele foi levado, o Espírito Santo o direcionou para o lugar deserto. E lá ele foi tentado por Satanás por 40 dias. Parece uma incongruência o Espírito Santo levar alguém para um lugar para ser tentado, mas assim foi com Jesus. E no deserto, longe de tudo e de todos, ele venceu. Ele enfrentou o inimigo na sua mais extrema força, de todas as maneiras que um homem podia enfrentar o mal. Ele enfrentou e venceu. Então, com isso, ele quis nos passar a lição de que, mesmo no deserto, nós podemos ser vitoriosos sobre o nosso inimigo, que é talvez a coisa que mais nós queremos, a vitória. E às vezes queremos procurar a vitória em tantos lugares, mas é no deserto que Deus quer nos dar esta vitória. E o deserto também nos ensina uma lição, que ele não vai ser deserto para sempre. Um dia, todo deserto se transformará em um lindo jardim. É o que a palavra de Deus nos promete no Salmo 107, versículo 33.
Deus transforma os rios em deserto. Deus transforma em terra seca em fontes de águas. Mesmo o Salmo 136 nos fala: Deus é aquele que conduziu seu povo pelo deserto. A sua bondade, a sua benignidade dura para sempre. Através do profeta Isaías, capítulo 35, Deus promete: águas romperão no ermo. O que é o ermo? É aquele lugar distante, aquele lugar onde ninguém quer ir. E Deus promete que riachos irão romper no deserto. O mesmo profeta Isaías traz a palavra de Deus no capítulo 43, dizendo: fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Então, se estamos passando por algum deserto, saiba que Deus nos acompanha. Saiba que Deus está conosco no deserto, assim como Ele esteve com seu povo na coluna de nuvem e na coluna de fogo. Saiba que Deus no deserto pode nos conceder a vitória que tanto nós queremos. E saiba que este deserto um dia vai terminar. Um dia este deserto será cheio de fontes de águas. Quer dizer que um dia esta sequidão, este sol escaldante, todo esse sofrimento vai ter fim. E o deserto será um lindo jardim. Que Deus abençoe a sua vida.